Vamos impor tarifas sobre a produção estrangeira de chips de computador, semicondutores. E se quisermos 100%, 200%, não faremos nenhum negócio com a China. Os chips mais avançados são comprados nos Estados Unidos. A China não vai aceitar ser cortada da tecnologia. 1,4 bilhão de pessoas, eles querem avançar. Então, isso é apenas a realidade. A China está discretamente desenvolvendo seu próprio projeto Manhattan, recrutando engenheiros brilhantes para recriar uma das máquinas mais complexas já feitas, em meio à guerra comercial. Se a China conseguir, isso apagaria um dos últimos elos que aprendem ao Ocidente, ou seja, ela ganharia uma vantagem sem precedentes. Hoje, vamos revelar o que é essa máquina e por que é quase impossível construí-la. Por que a China precisa tanto disso agora? Mas essa história ali não começa lá, e sim em Veldhoven, uma pequena cidade na Holanda, onde está a sede da empresa ASML. Provavelmente é a empresa mais importante que você nunca ouviu falar. Ela sustenta a economia moderna. A ASML está no ramo de litografia, o que significa que eles fabricam as máquinas que produzem semicondutores. Sem essas máquinas, não há celulares, computadores, redes 5G ou serviços em nuvem. Sem elas, também não existe inteligência artificial. Esse é o ponto. Existem apenas algumas empresas no mundo que fabricam essas máquinas, e ninguém chega nem perto da qualidade da ASML. Eles são a única empresa no mundo que vende máquinas de litografia EUV, ou litografia ultravioleta extrema. Essas máquinas imprimem detalhes em chips com 1/10 de milésimo da largura de um fio de cabelo. Isso é vital, pois transistores menores aumentam o poder de computação do chip. Agora, com grande vantagem sobre a concorrência, a ASML detém 83% do mercado de litografia. Por esse papel crucial, ela é a empresa de tecnologia mais valiosa da Europa, com capitalização de quase 500 bilhões de dólares. Ela pode não ser tão grande quanto a TSMC, Nvidia ou Apple, mas é igualmente fundamental. Sem a ASML, essas empresas não operariam no nível atual, mas ela tem causado muitos problemas para a China. Veja, os Países Baixos são aliados próximos dos Estados Unidos, e se há algo que os Estados Unidos querem deles, é que não vendam máquinas da ASML para a China. Aqui está porque as máquinas da ASML permitiriam que a China fabricasse semicondutores avançados localmente, não se limitando a chips um pouco mais rápidos para smartphones da Huawei. Os semicondutores são uma tecnologia de uso duplo, o que significa que podem ser usados para fins civis, mas também podem ser utilizados pelo setor militar. O pior cenário para o Pentágono é os militares chineses acessarem os melhores semicondutores do mundo. Chips já são onipresentes na guerra. Eles são essenciais para tudo, desde drones até mísseis e caças, mas no futuro podem se tornar ainda mais vitais. Há uma chance real de sistemas de IA assumirem funções de combate, como caças, navios de guerra e tanques com IA. A IA pode atuar no comando e controle. Se esses sistemas forem extremamente eficazes, quem adotar primeiro vence no combate. Na prática, isso significa que a China pode conseguir tomar Taiwan se dominar a IA. Devido a essa lógica, há uma corrida tecnológica entre as duas maiores potências para evitar que a China vença. Os Estados Unidos defendem a contenção tecnológica, e é nesse contexto que a ASML aparece. A IA depende de chips, e quanto melhores eles forem, melhor tende a ser a IA. Por isso, desde 2018, o governo Trump passou a pressionar os Países Baixos. Os EUA afirmaram que licenças de exportação não devem permitir a venda das novas máquinas EUV da ASML para a China. O primeiro-ministro holandês foi à Casa Branca, claramente para tratar da ASML. O governo holandês logo atendeu ao pedido. Nenhuma máquina EUV foi vendida para a China. A Holanda percebeu que isso era resultado da política dos Estados Unidos, não uma falha. O governo Biden pressionou a Holanda a limitar ainda mais as exportações da ASML para a China, até de modelos menos avançados, e a Holanda novamente atendeu. Durante o segundo governo Trump, a Holanda foi mais uma vez pressionada e, em 2024, proibiu a venda de ainda mais produtos da ASML para a China. Vale lembrar que a ASML é só parte desse cenário. Os EUA pressionaram fabricantes japoneses de equipamentos para chips a excluírem clientes chineses. Cortou o acesso da China a chips avançados de IA da Nvidia e AMD.
Os EUA também colocaram várias empresas de tecnologia chinesas ligadas ao exército em uma lista negra. Apesar de todas as restrições, a ASML continua sendo a principal. A litografia é uma das etapas mais fundamentais e a mais difícil de substituir na cadeia de suprimentos de tecnologia. Para entender, precisamos analisar melhor as máquinas da ASML. São consideradas as máquinas mais complexas do mundo, com razão. Cada máquina é composta por mais de 100 mil peças, fornecidas por mais de 5 mil empresas de todo o mundo. É mais como montar um grande quebra-cabeça de engenharia do que construir uma máquina de fábrica. Quando é ligada, a máquina dispara lasers poderosos em pequenas gotas de estanho derretido, 50 mil vezes por segundo. Isso cria um plasma extremamente quente de cerca de 200 mil graus Celsius, que produz um tipo especial de luz. A luz é direcionada para uma pastilha de silício, com tanta precisão que imprime padrões menores que o olho humano pode ver. Esses padrões se tornam transistores, não chips de computador. Por serem tão complexos, têm um preço elevado. Cada máquina custa cerca de 250 milhões de dólares, enquanto as mais novas chegam a quase 400 milhões. Elas têm aproximadamente o tamanho de um ônibus de 2 andares, pesam 180 toneladas e precisam de 3 Boeing 747 só para serem transportadas. Construir essa monstruosidade levou 2 décadas e bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Resumindo, essa máquina é tão avançada que recriá-la é um pesadelo para a China. Em comunicado, a ASML afirmou que é compreensível que empresas queiram copiar sua tecnologia. Mas isso não é fácil. O CEO da ASML afirmou recentemente à China que ela levará muitos anos para desenvolver a tecnologia EUV. Mas, apesar desses desafios, a China está avançando simplesmente porque precisa, se quiser vencer a corrida tecnológica. A autossuficiência em semicondutores virou prioridade nacional para Xi Jinping. Pequim exige que fabricantes chineses de semicondutores usem, no mínimo, 50% de equipamentos nacionais em novas fábricas de chips, visando chegar a quase 100%. Mas, para que isso aconteça, a China está investindo vastos recursos financeiros em um esforço para fabricar máquinas EUV. A gigante chinesa Huawei está envolvida, coordenando empresas, institutos e milhares de engenheiros em um esforço nacional. Isso exemplifica a fusão militar-civil da China. O Partido Comunista Chinês usa a indústria civil para desenvolver tecnologias com aplicações militares. Há relatos de que a China avança rapidamente em um laboratório de alta segurança em Shenzhen, polo tecnológico do país. Segundo a Reuters, engenheiros chineses concluíram um protótipo no início de 2025. Embora ainda não produza chips, ele já gera luz ultravioleta extrema, um passo importante. O governo é ambicioso e pessoas próximas ao projeto disseram que querem a máquina funcionando até 2028. Eles consideram 2030 uma meta mais realista, embora ainda seja antes do esperado por muitos. Especialistas dizem que a China precisaria de pelo menos 10 anos para alcançar o nível atual da ASML. Mas aqui está a parte mais louca. Esses engenheiros super inteligentes que trabalham em Shenzhen, na verdade, são da ASML. A China conseguiu contratar um grupo de engenheiros chineses aposentados que trabalhavam na ASML para trabalhar no projeto deles. Uma fonte disse à Reuters. Ele reconheceu os outros engenheiros da época da ASML. Agora entendo por que continuam trabalhando após a aposentadoria. A China oferece tanto dinheiro que é difícil recusar. Os bônus de assinatura começam em 3 a 5 milhões de yuans, cerca de 420 mil a 700 mil dólares, junto com subsídios, para comprar uma boa casa em Shenzhen. Obviamente, isso é ilegal. Ex-funcionários da ASML assinaram acordos de confidencialidade e não podem usar conhecimentos técnicos sensíveis em outros lugares. Mesmo assim, eles usam esse conhecimento para fazer engenharia reversa nas máquinas da ASML para a China e provavelmente sairão impunes, pois é muito difícil para a ASML tomar medidas legais. Seus ex-funcionários vivem na China, longe da lei holandesa. As autoridades chinesas não ligam para os acordos de confidencialidade da ASML. Ao mesmo tempo, as leis de privacidade europeias limitam a capacidade da ASML de rastrear o que os ex-funcionários estão fazendo depois que saem da empresa. Não está nem claro se a ASML sabia que isso estava acontecendo desde o início. Isso não surpreende, pois a China não segue as regras.
É sabido que o país rouba propriedade intelectual para avançar tecnologicamente, causando prejuízos de bilhões a empresas estrangeiras. Enquanto isso, a ASML também já foi alvo muitas vezes antes. Em 2019, uma empresa chamada Xtal foi condenada em um caso de 845 milhões de dólares por roubo de propriedade contra a ASML. A Xtal agora tinha sede no Zeliwa, mas um jornal holandês afirmou que isso era parte de um plano de espionagem chinês. O CEO da ASML negou a teoria, mas depois as evidências de espionagem chinesa tornaram-se inegáveis. Em 2021, a ASML relatou que uma empresa chinesa vendia produtos que poderiam violar seus direitos de propriedade intelectual. Em 2023, a ASML informou às autoridades holandesas que um ex-funcionário chinês roubou parte de sua propriedade intelectual. Depois, outro jornal holandês disse que esse funcionário foi para a Huawei, empresa atualmente próxima ao Partido Comunista Chinês, para desenvolver máquinas de litografia. Os serviços de inteligência holandeses já alertaram. No início de 2025, divulgaram um relatório sobre isso. A China utilizou programas de espionagem e recrutou cientistas e funcionários de empresas de tecnologia para obter avanços e conhecimento de países ocidentais. Autoridades holandesas repensam a proteção de conhecimentos sensíveis, incluindo triagens de pessoal mais rígidas e obrigatórias em institutos como a ASML. A preocupação não é só com pessoas mal intencionadas. Engenheiros com acesso à tecnologia crítica podem virar alvos, especialmente se têm familiares na China. Quando os riscos são tão altos, a possibilidade de chantagem não pode ser descartada. Normalmente, tomar decisões de contratação com base na nacionalidade é estritamente proibido, mas quando se trata da ASML, uma exceção já foi feita. Anos atrás, o Instituto Holandês de Direitos Humanos permitiu que a ASML considerasse a nacionalidade ao contratar. Se os candidatos forem de países com restrições de exportação, a ASML pode recusá-los. Na prática, isso significa que a ASML pode começar a evitar totalmente o recrutamento de pessoas da China, diante do avanço agressivo do país. Isso começa a parecer uma questão de sobrevivência. Ainda resta alguma esperança para a ASML, pois a China ainda não alcançou esse nível. O protótipo que citamos antes tem aproximadamente o tamanho de um piso de fábrica. Engenheiros chineses não conseguiram copiar o design da ASML exatamente e precisaram fazer um protótipo bem maior para funcionar. Eles ainda enfrentam dificuldades para fabricar lentes e espelhos que direcionam a luz UV na produção de chips. Esses sistemas ópticos são produzidos por um dos principais fornecedores da ASML, a empresa alemã Carl Zeiss AG. Os produtos deles são precisos, sofisticados e essenciais para o funcionamento das máquinas de litografia. Para resolver o problema, a China procurou o Instituto Chengchun de Otimismo, Óptica, Mecânica Fina e Física. Eles oferecem salários ilimitados a pesquisadores para resolver esse grande desafio técnico. Mas isso é só parte do problema. Zeiss ainda pode ser o fornecedor mais famoso da ASML, mas há cerca de 5.000 fornecedores no total. Vão de pequenas empresas especializadas a grandes players, cada uma oferecendo componentes com diferentes níveis de complexidade. No momento, a China busca qualquer componente disponível. Eles usam componentes de máquinas antigas da ASML permitidos e buscam peças de fornecedores da ASML em mercados de segunda mão. A China frequentemente dribla restrições de exportação usando intermediários suspeitos. Quando obtém os componentes, coloca equipes de recém-formados para fazer engenharia reversa. Eles devem desmontar e montar itens corretamente para ganhar bônus. Engenheiros da Huawei participam de todas as etapas, moram no local e não podem voltar para casa durante a semana. Devido ao sigilo do trabalho, às vezes nem podem usar telefone. O processo é rudimentar e a China pode levar anos para obter a tecnologia EUV. Após muito trabalho, investimento e roubo de propriedade intelectual, a China certamente alcançará esse objetivo. Quando isso ocorrer, não só a ASML perderá o monopólio, mas os efeitos serão bem mais amplos. A China desmonta sistematicamente áreas onde ainda depende do Ocidente, visando obter vantagem. O cenário ideal para Pequim é que o Ocidente siga dependente das terras raras, baterias e remédios chineses, enquanto a China não dependa do Ocidente para nada. Nesse contexto, a China teria poder de veto sobre decisões do Ocidente. Quer impor tarifas ou apoiar Taiwan? Então ela pode parar exportações de terras raras.
e pouco pode ser feito. No fim, tentar atrasar o projeto Manhattan da China é só uma solução temporária. Isso ganha tempo, mas não altera o resultado. Para responder, Estados Unidos e aliados europeus precisarão de seus próprios projetos Manhattan. Esforços coordenados em cada setor estratégico, onde a China atualmente tem a vantagem. Em um mundo de poder tecnológico, quem menos depende vence.